Paz seja convosco. Como Jesus saudava os discípulos, quero saudar você também nessa manhã, desejando que as ricas bênçãos dos céus estejam sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Você é muito bem-vindo ao programa Primeiro Deus. Quero convidar você a fazer desse programa o seu momento de devoção matinal. A cada dia temos um encontro marcado para juntos estudarmos a Bíblia e entendermos a vontade que Deus tem para a nossa vida. Estamos numa série aprendendo sobre os milagres de Jesus. A cada dia, um novo milagre. E hoje vamos estudar sobre um dos milagres que Jesus operou nos momentos finais da sua vida, quando ele estava sendo aprisionado no jardim do Getsêmani e ali Pedro corta a orelha de um soldado da guarda que veio para prendê-lo. Por trás de cada milagre há lições espirituais a serem aprendidas e hoje nós iremos buscar descobrir quais são essas lições e como elas se aplicam à nossa vida. Bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Primeiro Deus. Todos os dias temos o prazer de tomar o nosso desejum na sua companhia. Uma linda mesa e apetitosa foi preparada para esse momento, mas a gente quer cuidar bem da saúde e trazer boas dicas para você. E para isso, essa semana, vamos estar recebendo a nossa amiga, a doutora Loislene Perito Melo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, pastor. Que alegria receber você, viu? Eu que agradeço. Eu não vou ser o primeiro, mas não vou perder a chance, né? Te deram esse nome por causa do Super-Homem? Foi. Foi, né? Loislene. Então vamos ter aqui a namorada do Super-Homem com a gente essa semana toda. Brincadeiras à parte, você é manezinha da ilha? Sou, pastor. Nasci aqui em 71. Em 71, mesmo ano que eu. 71 é o ano de pessoas fortes, viu? Bom, ela é formada em medicina pela Unisa, lá em São Paulo, há 28 anos exerce, né, a sua medicina. A otorrinolaringologista pediátrica. Olha, eu treinei muito para falar essa palavra, viu? E ela também é da área da medicina estética. E essa semana vamos poder tirar várias dúvidas a respeito desses temas. A doutora Lois, ela tem duas filhas, a Camila e a Júlia, que também estão no caminho aí da medicina, também vão cuidar bem da saúde das pessoas. Eu sempre digo aqui para os nossos telespectadores que a religião, ter saúde é religião na sua essência. Porque se não temos saúde, como adoramos a Deus, né? Uhum. Então a gente sempre traz os amigos aqui para a gente falar um pouquinho. A sua área, então, otorrinolaringologista, envolve os ouvidos, envolve o nariz, a garganta, e a gente quer começar, então, pelos ouvidos. Nessa geração cibernética que a gente vive, onde você vai e tem alguém com fone de ouvido, eu fico me perguntando, e aí, há algum prejuízo à saúde? Pastora, se não fizer um bom uso e não souber como usar, e a maioria das pessoas hoje não sabe, né? Então, a gente tem 1.500.000 habitantes aqui no Brasil com perda auditiva induzida por ruído pelo fone de ouvido. 1.500.000? 500.000? Isso, 1,5 milhão. E isso, antes, essa perda auditiva, que é induzida por ruído, ela era atrelada a profissionais que trabalhavam com ruído mesmo, né? Motorista de caminhão, construção civil, né? Hoje a gente vê isso até em pessoas mais jovens, justamente pela tecnologia que está na palma da mão, fone de ouvido, uso excessivo, tanto no nível de decibéis, que é o som alto no fone, quanto ao tempo de exposição. Né, os dois estão atrelados à perda auditiva. Há um tempo recomendado de exposição diária? Quem tem o hábito de usar o fone para música, para vídeos, para jogos, recomenda-se, por exemplo, em 60 decibéis. Por exemplo, nós aqui a gente está conversando, a conversação geralmente é em torno de 50 a 60 decibéis, né? Então esse é um bom esse volume. É o volume normal, né? Então em 60 decibéis o fone de ouvido ao máximo de 4 horas por dia. Esse é o limite para você ter uma saúde de audição, para não ter um problema. Ou, quem gosta de escutar, um nível máximo de um fone de ouvido de celular é 110 decibéis. Você escutando em 110 decibéis, o máximo a 30 minutos. Entendi. Né? Então, o que eu costumo recomendar para os pais? Né? No próprio, quem utiliza fone por celular, por exemplo, por música e joguinho, ali tem onde você configurar no configurações o nível máximo de som.
Você consegue ajustar ali. Consegue delimitar até onde vai. Exato. Então você coloca ali no seu filho, por exemplo, que usa um foninho, em 50 decibéis, 60 que seja. Não vai passar disso. Não vai passar disso. Mas cuidado também com a exposição de tempo. Perda auditiva vem com a idade natural? Vem a presbiacusia, né? Esse é o nome da perda auditiva pela presbiacusia. Nunca ouvi essa palavra. Presbiacusia é um outro tipo de perda auditiva que vem pela idade, que está atrelada não só à idade, mas ao estilo de vida. Pessoas que têm, por exemplo, alteração de colesterol, têm tendência a ter esse tipo de perda auditiva. Que idade mais ou menos isso chega? Depende do estilo de vida de cada um. Tem um fator genético associado, mas em torno de 55, 60 anos já pode começar a ter uma presbiacusia, né? Normalmente, pastor, é interessante que as perdas auditivas, elas vêm muitas vezes acompanhadas do zumbido. E isso a gente via muito no ancião, na pessoa idosa. Mas hoje não é raro você ver em seu consultório pessoas jovens, adultos jovens ou até adolescentes, já com zumbido. E aí te dá aquele start. Pode ser uma perda auditiva que está tendo ali, muitas vezes realmente é induzido pelo ruído, que é o uso do fone, né? E o zumbido, como a perda auditiva é induzida por ruído, também não tem tratamento, nem a perda de audição, nem o zumbido, existe um tratamento, não existe uma medicação que a gente possa utilizar. Não consegue regressar, então, reverter. Uma vez instalada, ela não reverte. Existem cuidados para que ela não piore, ou cuidados para que não chegue a ter, já que você tocou no assunto, quais os cuidados principais que eu devo ter para não chegar a ter perda auditiva? Ou pelo menos procrastinar o máximo possível, né? Aí, assim, a presbiacusia, vamos ver, né, que pela idade, são os cuidados de vida, estilo de vida saudável, né? Você tendo um colesterol controlado, por exemplo, vai fazer com que tu não tenha tendência a ter, porque o colesterol vai entupir, vai obstruir os vasos da irrigação do ouvido, que são um dos menores que tem no corpo humano, e pela falta de circulação, pode ter a perda auditiva precoce no idoso, né? Então é estilo de vida, e essas perdas por indução de ruído são justamente o uso adequado do fone, da exposição ao som. Quem trabalha com ruído, em empresas que tem máquina ou motorista do caminhão, tentar usar um protetor auditivo para poder não estar exposto ao som por muito tempo. Vou lhe dar um exemplo, às vezes a pessoa trabalha com uma impressora, e não é um barulho em decibéis muito alto da impressora. Mas é frequente, né? Mas é frequente, é todos os dias, 8 horas por dia, há anos, ela vai ter uma tendência a ter uma perda auditiva. Então, tem que se atentar a isso, né? Tanto ao nível de decibéis quanto ao tempo de exposição. A frequência. Quanta coisa interessante, viu? Bom, eu estou feliz porque a doutora Lois vai estar conosco a semana toda. Ela vai nos ajudar com ouvido, garganta, nariz e falar também sobre medicina estética essa semana, tá bem? Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Vai ser muito bom ter você essa semana com a gente, tá ok? Obrigada. Vamos agora ao momento da nossa oração intercessora com os nossos pastores. Obrigado, pastor Arilton. É muito bom ter você aqui pela manhã no momento de oração. Eu sou o pastor Alex Escher e vou estar com vocês ao longo dessa semana. Nós vamos falar algumas coisas importantes sobre oração. E o meu objetivo é fazer com que você exercite a oração aí na sua casa. Algumas perguntas surgem. Quando eu devo orar? Como eu devo orar? Eu devo orar apenas de joelho? Será que existe um local propício, apenas um local propício para oração? Ou eu devo orar ao longo do dia, conversando com Deus enquanto eu vou realizando minhas atividades? Bom, ao longo da semana nós vamos abordar esse assunto da oração. É muito bom ter você aqui. Eu imagino que você agora está aí em casa, preparando seus filhos para a escola, preparando o lanche, arrumando a lancheira. Talvez você esteja saindo para uma viagem de negócios ou se dirigindo à sua empresa. Se você está nesse momento, num hospital, ouvindo essa mensagem, em casa, confortavelmente, ainda na cama, acordando, nesta segunda-feira, eu gostaria de dizer para você, seja muito bem-vindo e venha orar comigo agora. O texto que eu preparei essa manhã está no livro de Salmo, capítulo 139, verso 7 em diante. Preste bem atenção o que o salmista Davi revela a respeito da presença de Deus quando nós nos aproximamos dele e quando nós oramos. Afinal de contas, a oração é o abrir da alma ao melhor amigo. E o texto diz assim, Salmo 139, verso 7.
Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O que o texto está querendo dizer é que não existe lugar onde Deus não esteja. Ele ouve você quando você está orando em casa, no silêncio do seu lar, na companhia dos filhos, no culto da família. Mas Ele ouve você também quando você está no supermercado, fazendo suas compras. Ele nos ouve quando nós estamos fechando um negócio. Ele nos ouve no nosso trabalho, enquanto nós estamos desenvolvendo a atividade do dia a dia. Deus está conosco em todos os lugares. E aí nós respondemos a pergunta: existe algum lugar onde Deus não possa nos ouvir? Querido, Ele ouve você. Se nessa manhã eu tenho falado para alguém agora que está passando por um momento de enfermidade, acompanhando alguém no hospital, um parente, um amigo, um filho, alguém muito próximo. Se eu falo para alguém que está nesse momento passando pela amargura de viver o resultado de uma doença que para os homens já não existe mais cura, eu quero dizer que Deus ouve a nossa oração. Há um tempo atrás eu ouvi uma história. Algumas pessoas dizem que Deus se afastou do ser humano. O pecado nos afastou sim de Deus, mas Ele está à nossa procura todos os dias. E a história que eu ouvi é a respeito de uma mãe que levou a filha para um parque de diversões. Ela disse: filha, nós vamos agora adentrar o parque. Tome cuidado, porque nesse parque há luzes, nesse parque há som, há sons diferentes e diversos. Nesse parque há muitos atrativos e muitas pessoas. E filha, toma cuidado para não ser levada pela multidão. Elas entraram no parque e imediatamente ao chegar e comprar o primeiro ingresso, a mãe foi buscar a carteira na bolsa, viu ali uma bolacha. Mãe que é mãe sempre tem uma bolacha, um biscoito para a filha. E ela foi então tomar o biscoito, a bolacha para dar para a filha, e a filha havia desaparecido. A filha havia sido levada pela multidão. E o que ela fez então? Ela começou a procurar a filha, não a encontrava. Do outro lado, a filha chorava, dizia: mamãe me abandonou. Ela então foi até o guarda do parque, o guarda a ouviu chorar, levou ela para o carro do som. 5 minutos depois, as duas estavam juntas. Quando a mãe se aproximava ao encontro da filha, a filha coloca então o braço assim, ao lado, olha nos olhos da mãe e pergunta para ela: ô mãe, onde foi que a senhora me abandonou? Essa é a nossa história com Deus. Às vezes fugimos dele, às vezes tentamos nos esconder, às vezes estamos diante dos problemas ou atrás dos problemas que pensamos: Deus não pode me encontrar aqui. Mas Deus nos encontra. Ele é o eterno caçador de todo o universo. Ele saiu à busca dos seus filhos. E Jesus é esse Deus que se aproxima essa manhã de você. Eu quero orar com você que está à procura de Deus. Eu quero dizer: Deus primeiramente, Ele está à sua procura. Ele saiu primeiro. Ele deseja esse encontro na manhã. Martinho Lutero, ele dizia: a primeira ocupação do dia deveria ser oração e a última ocupação da noite. Vamos orar juntos? Eu convido você aonde você está, se você puder, fechar os seus olhos ou apenas se compenetrar nessa oração que nós vamos dirigir ao grande Pai dos céus. Venha comigo. Querido Deus, nessa manhã, ainda muito cedo, nós alçamos nossa voz ao céu, porque sabemos que o Senhor está à nossa procura, que o Senhor se faz presente aqui, que o Senhor está no lar daqueles que agora estão nos ouvindo, que estão orando conosco, que abençoa aquele menino que passa por uma prova na escola, ou aquele homem de negócios que hoje vai fechar um acordo tão especial. O Senhor ouve a mãe orando pelo filho, e ouve o filho à procura, Senhor Deus, de uma resposta para aquelas questões da vida que parecem não ter solução. Nessa manhã, nós oramos ao Senhor, pedindo as Tuas bênçãos, e o fazemos certos da Tua companhia, da Tua eterna presença, em nome de Jesus. Amém.
Chegamos agora ao momento do estudo da Palavra de Deus. E que bom poder aqui no programa Primeiro Deus abrir a Bíblia junto com você para descobrirmos a vontade dele para a nossa vida. Como eu já disse em outras ocasiões, esse livro fechado é como qualquer outro livro, mas quando nós abrimos esse livro, é a boca de Deus nos falando. E Ele quer falar com você todos os dias. Por isso, vamos aproveitar mais esse dia para ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra. Estamos estudando uma série muito especial sobre os milagres que Jesus realizou. Nos evangelhos, nós temos mais ou menos 35 milagres relatados. É claro que essa relação, essa lista não é exaustiva. Jesus realizou muito mais milagres, mas de todos os que ele realizou, os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João registraram 35. E aqui no programa, a cada dia estamos estudando sobre um dos milagres de Jesus. Por isso essa série tão especial a respeito da obra maravilhosa que Jesus realizou enquanto esteve aqui na Terra. Hoje vamos estudar sobre mais um milagre. A história de hoje, a restauração da orelha de Malco. Malco era um soldado que fazia parte da companhia que veio para prender Jesus na véspera da sua crucifixão e morte. Quais são as lições espirituais que esse texto pode hoje nos oferecer? Então nós vamos aprender isso. Mas antes, porém, quero convidar você para nós orarmos, porque aqui no programa a gente não estuda a Bíblia sem antes fazer uma oração. E é claro que a minha sugestão é que esse seja também o seu hábito aí na sua casa. Todas as vezes que você for abrir esse livro, lembre-se de pedir a guia do Espírito Santo. Vamos orar então? Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade que temos mais uma vez de estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Nosso coração se acha aberto agora para ouvirmos a Tua voz. Nós queremos, no início desse dia, saber as Tuas orientações, aprender mais dos Teus ensinos, aprender mais do Teu poder e do grande amor que o Senhor tem para com todos nós. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento e que a nossa mente se abra agora à compreensão do texto que nós iremos ler. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao texto bíblico de hoje, Lucas capítulo 22, versos 49 a 51. Esse milagre que Jesus operou, ele foi registrado em pelo menos 2 evangelhos. E eu queria ler o relato nos 2 evangelhos para nós termos mais informações a respeito desse milagre. Acompanhe comigo então a leitura, Lucas capítulo 22, 49 a 51. O texto diz assim: Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: Deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. O texto de Lucas já nos oferece alguns detalhes interessantes. Aqui diz que eles perguntaram a Jesus se deveriam resistir à espada. Um deles, antes que Jesus respondesse, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Esta foi a orelha direita, diz o texto, e Jesus então logo impede que a batalha continue, que a luta continue, e ali opera o milagre, tocando na orelha e curando então aquela ferida. O outro evangelho, João, evangelista João, no capítulo 18, versos 10 e 11, conta essa mesma história. E ele diz assim: Então Simão puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O evangelista João já nos oferece outras informações. Diz agora que quem reagiu com a espada foi Pedro, repete que a orelha direita foi cortada e diz agora o nome do soldado, do sumo sacerdote. Malco era o nome dele. Esse milagre realizado por Cristo foi o último milagre que Jesus realizou
em seu ministério terrestre, antes da sua morte. Depois que ele ressuscitou, ele ainda operou outros milagres, mas antes da sua crucifixão e morte, este foi o último dos milagres. Ou seja, ele acontece naquela noite de quinta. Você vai se lembrar lá em João capítulo 13, nós temos o relato da última Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos. Em João capítulo 13, você encontra a história de Jesus reunindo-se com todos os discípulos, e então Jesus disse para eles: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Essas palavras foram ditas porque aquela seria a última Páscoa de Jesus com os discípulos. Ali estava ele com os 12, sobre a mesa ali estavam os pães asmos, as ervas amargas, ali estava o cordeiro pascal, e então Cristo, ele lava os pés dos discípulos, depois come o pão, bebe o vinho, o puro suco da vide, e ali nós temos as cenas finais, quando Jesus declara que naquela mesma noite, um dentre eles seria o traidor. Logo eles perguntaram: mas quem teria coragem de trair o Senhor? Quem poderia fazer isso? E Jesus disse: é aquele a quem eu der o pão molhado. E então ele molha um pedaço de pão e entrega a Judas. E Judas, sabendo dos planos que ele havia elaborado de entregar o mestre, ele então sai da cena da Páscoa, da última ceia, e ele vai agora entregar Jesus para o sumo sacerdote. Interessante que Cristo foi traído por um dos seus próprios discípulos, por um dos seus amigos. Enquanto Judas sai para arquitetar seu plano, ou mesmo dar continuidade a este, Cristo se retira e vai para o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. E ali ele começa aquele momento de agonia e sofrimento. Um momento tão angustioso para Cristo que ele chegou a suar gotas de sangue. Tal a sua agonia. Ele havia pedido aos discípulos que também orassem por ele, porque o momento da grande prova estava chegando. Mas os discípulos, levados pelo sono, adormeceram. E algumas vezes Jesus veio para despertar os discípulos e pedir que eles orassem por ele, porque a prova estava grande, mas os discípulos estavam adormecidos. Há uma lição muito especial aqui nesse milagre. Os discípulos estavam dormindo quando deveriam estar acordados. Nós vivemos um tempo muito especial da história humana. Nós estamos nos aproximando dos grandes eventos do final da história. A palavra de Deus nos adverte nos livros de Daniel e Apocalipse dos eventos que terão lugar antes do aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus. Esse é um tempo de nós buscarmos a Deus de todo o coração, de nós gastarmos tempo no estudo da palavra, tempos em oração, mas o diabo tenta nos manter num estado de letargia, num estado de indiferença espiritual. Lembre-se que esse era o grande problema da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, que não era fria nem quente, e essa igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3, ela caracteriza o momento em que nós estamos vivendo. Há uma lição espiritual a ser aprendida. Os discípulos foram advertidos por Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E no momento que Jesus mais precisou de uma oração intercessora, os discípulos estavam dormindo. Jesus agonizou ali no jardim do Getsêmani, pesava sobre ele a culpa do pecado de toda a humanidade. Fazia parte do plano da salvação que ele assumisse a culpa da humanidade e que morresse a morte por todos nós. As gotas de sangue que Jesus suou, a agonia de alma que ele enfrentou nesse momento derradeiro de seu ministério, era o peso do pecado que ele estava suportando e a dor de separar-se do Pai nesse momento tão crucial. Mas o que nos chama a atenção é que mesmo nesse momento tão difícil enfrentado por Cristo em seu ministério, o seu amor sempre se voltava para as pessoas. Ele sempre estava preocupado
com os seus discípulos e com os outros. O texto diz que depois desse momento de angústia, chega o traidor, Judas. E quando Judas chega, ele está liderando uma grande turba, soldados que vieram para prender a Cristo. O texto diz que quando Judas chega, um sinal havia sido dado. Aquele a quem eu beijar é esse. Então Jesus indicou, ou Judas indicou Jesus através de um beijo. E assim que Jesus foi beijado, ele foi preso pelos soldados. E nesse momento de confusão, ele pergunta para eles: a quem buscais? E os soldados respondem: buscamos a Jesus de Nazaré. Então Jesus diz para os soldados: então, quanto a estes, referindo-se aos discípulos, deixai-os ir. Interessante, né? No momento de dura prova, Jesus estava preocupado com o bem-estar dos seus discípulos, a quem ele tanto amava. Você já percebeu que Jesus se preocupa conosco em todos os momentos? Não existe um único momento do seu dia, agora, por exemplo. Talvez você esteja me acompanhando aqui bem cedinho nesse dia. Nesse exato momento, Deus está preocupado com você. Deus se importa com você. Deus viu quando você abriu os olhos hoje. Deus percebeu os seus pensamentos. Deus sabe como está o seu coração. Porque Ele ama você. Porque Ele tem um interesse maravilhoso em você. Ele quer que hoje seja o melhor dia da sua vida. Aliás, Ele quer isso todos os dias, porque Deus quer a felicidade de seus filhos. Assim como nós, pais, mães, que queremos sempre o melhor para nossos filhos, Deus deseja o mesmo. Cristo estava passando por um momento de angústia, estava sendo preso injustamente, mas Ele pede para que os discípulos tenham a oportunidade de irem embora. Vocês estão buscando a quem? A mim? Então deixai-os ir. E os discípulos puderam ir embora. Uma vez que Jesus foi preso, ali os discípulos reagiram. E um deles foi Pedro, que pegou uma espada tentando defender o mestre e quem sabe tentou ferir o soldado do sumo sacerdote, mas conseguiu cortar-lhe a orelha direita. No mesmo instante que Jesus percebeu a reação de Pedro, Jesus disse: basta, Pedro, coloca de novo a tua espada na bainha, embanha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Você não sabe que se eu quisesse, eu podia chamar uma legião de anjos e eles viriam para me defender? Agora, o mais maravilhoso do relato é que Jesus não apenas impede que Pedro continue guerreando, machucando as pessoas, mas a atenção de Cristo agora se volta para o soldado que viera para prendê-lo. Os textos que nós lemos em Lucas e João diz que era um soldado do sumo sacerdote, seu nome era Malco e ele teve a orelha direita cortada. Imagine a cena. Jesus se aproxima do soldado, quem sabe ele com a mão na orelha cortada, e Jesus opera ali um milagre. Jesus restaura aquela ferida completamente. Eu fico imaginando a cena. O que passou na mente de Malco? Eu vim para prender esse homem. Eles disseram coisas terríveis sobre ele. E agora ele está preocupado comigo. Ele restaurou a minha orelha. Ele fez um milagre diante dos meus olhos. Será que o que disseram sobre ele é verdade? Não parece ser verdade. A pureza nos olhos desse homem, a bondade em suas palavras. Ele se importa até mesmo com seus algozes. A Bíblia não conta o restante da história de Malco. Aliás, esse é o único episódio onde esse personagem aparece. Mas eu fico imaginando o que teria acontecido com esse soldado. Como teria sido sua vida daí por diante?
O que ele relatou quando chegou em casa para a esposa e para os filhos se tinha? O que ele contava na roda dos amigos? Eu fui para prender esse homem, mas ele me curou. Ele operou um milagre em meu favor. Quem sabe o coração de Malco não tenha sido transformado? Quem sabe em algum momento ele não tenha também se tornado um discípulo do Mestre Jesus, aquele mesmo que ele veio para aprender naquela madrugada fatídica. Interessante como Cristo não se preocupava com ele mesmo, mas com as pessoas que estavam ao redor, ainda que esta fosse um soldado que veio para injustamente prendê-lo. Essa é a atenção que o céu dá para mim e para você. Há lições preciosas nessa história que falam desse cuidado paternal que Deus tem para com suas criaturas. Em cada detalhe de nossa vida, Deus está preocupado e Ele busca nos auxiliar em cada momento. Você já percebeu as circunstâncias da vida que às vezes nos envolvem e você consegue distinguir a mão de Deus dirigindo você nas mínimas questões? Você consegue perceber o cuidado que Deus tem para com você, para com sua família? O trato que Ele tem para com você e para com a sua família? Pois hoje nós somos desafiados a entender o quanto Jesus nos ama e o quanto Ele se importa com as pessoas. Interessante que depois daquele momento, Jesus é levado para a prisão. Ele é açoitado, injustamente julgado naquela madrugada, levado a Pilatos, Herodes, Caifás, Anás, e finalmente Jesus é injustamente condenado. Às 9 horas da manhã, Jesus estava lá no Gólgota, sendo crucificado. Interessante que ele foi crucificado no exato momento em que os cordeirinhos morriam lá no santuário todas as manhãs, às 9 da manhã. Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia que ele era o cordeiro tipificado na morte dos animais do Antigo Testamento. É por isso que João Batista, o seu precursor, declarou em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53 diz que Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E às 9 da manhã ele foi crucificado. Ele passou 6 horas na cruz. E às 3 da tarde, exatamente às 3 da tarde, no momento em que morria o cordeirinho, lá no santuário, no momento da tarde, Jesus morre. Ele foi crucificado às 9 da manhã, morreu às 3 da tarde. Passou 6 horas na cruz. Do meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Essas trevas falavam de um Deus que velava por seu filho na cruz, que através da treva buscava ocultar a nudez de seu filho, que injustamente ali estava condenado. Mas ele estava assumindo o peso do pecado de todos nós. Ele morria uma morte expiatória, uma morte vicária. Ele morria em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Ele morria para que nós pudéssemos ter nossas feridas curadas. E ele demonstrou isso claramente através do episódio da orelha de Malco. Este foi o último milagre que Jesus realizou antes da sua morte. E eu fico pensando, Jesus tem um tempo determinado para tudo no seu ministério. Ele está hoje lá no santuário celestial, intercedendo por todos nós. Hoje ele está desejoso também de operar um milagre na nossa vida. Não de restaurar uma orelha que foi cortada, mas quem sabe de um coração que está dilacerado. Jesus hoje deseja fazer o maior de todos os milagres, ressuscitar mortos espirituais, restabelecer famílias, livrar os jovens das drogas, trazer paz ao seu casamento, harmonia à sua família. Estes são os milagres que Jesus deseja realizar e quem sabe, no plano divino, como ele tem um tempo determinado para tudo, seja esse o último milagre que ele deseja operar
antes de deixar o santuário celestial. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando Cristo deixar o santuário celestial, acontecerá um evento que nós chamamos de o fechamento da porta da graça. Ou seja, um tempo limite para que todas as pessoas o aceitem como Salvador. Quando chegar esse momento e Jesus deixar o santuário celestial, não haverá mais graça disponível para os pecadores. Nas palavras de João em Apocalipse 22:11, continue o justo ainda sendo justo e o ímpio ainda na prática da impiedade. Ou seja, quem está salvo, eternamente salvo. Quem está perdido, eternamente condenado. Então, antes que Jesus deixe o santuário no céu, antes que termine o tempo de graça que nós temos hoje, Ele deseja operar em nossa vida o maior de todos os milagres. E o maior de todos os milagres é a restauração da nossa vida espiritual. Talvez nessa manhã eu esteja falando para alguém que está longe de Deus. Você se sente longe do Senhor. Você não tem tirado tempo para ler a palavra. Você não tem tirado tempo para a oração. Mas você está aqui agora assistindo esse programa. De alguma forma você parou diante dessa imagem. E eu queria convidar você a abrir seu coração para que a graça de Deus faça em sua vida a obra que Jesus deseja tanto realizar. Aquele soldado que veio para prender Jesus teve a atenção de Cristo. Aquele algoz que veio para maltratá-lo teve todo o carinho e todo o amor que emana da pessoa de Jesus. Eu não sei se eu estou falando para alguém que por muito tempo na vida blasfemou o nome de Cristo. Eu não sei se eu estou falando para alguém que durante toda a sua vida pregou e acreditou na não existência de Deus, um completo ateu. Mas você está percebendo agora que o conhecimento científico, que a tua vivência, não foram suficientes para preencher o vazio do teu coração. E você sente agora de uma forma estranha e inesperada o desejo de se relacionar com o humilde mestre da Galileia. Pois ele se importa com você. Ele ignora o tempo que você voltou as costas para ele. Ele não está preocupado com as coisas que você disse sem pensar. E como alguém que muito ama, ele está disposto a estender a mão na sua direção, dar a você o perdão que você precisa e começar a partir de agora uma nova caminhada. Você está disposto a isso? Você está disposto hoje a abrir seu coração a Jesus e permitir que Ele faça em você o milagre que você tanto precisa? Você está disposto a reconhecer o senhorio dEle, a tua dependência dEle? Quando reconhecemos isso, quando isso acontece, é a primeira parte, é o primeiro passo que nós podemos dar na direção de uma vida completamente transformada. É isso que você precisa fazer agora. Você precisa abrir a sua mente e o seu coração para que a influência benfazeja do Espírito Santo atue agora na sua vida. Eu espero que você esteja com o seu coração aberto agora, porque ao orar, nós iremos orar para que a influência de Deus, a graça dEle, possa agora inundar o seu coração e a sua vida. Que hoje possa ser um dia todo especial, um dia diferente na sua caminhada. Que Jesus venha para bem perto de você e que ajude você em cada passo da sua jornada. Está disposto a isso? Se sim, eu queria convidar você agora então para nós fazermos uma oração de entrega. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado porque a influência do Teu Espírito Santo tem atuado em nossa vida. Muito obrigado porque sentimos agora a Tua presença ao nosso lado. Também sentimos o Teu amor e o Teu interesse. Precisamos que milagres aconteçam em nossa vida. Por isso nos colocamos totalmente à Tua disposição, suplicando que a Tua bênção alcance a nossa vida e a de nossos familiares. Fica conosco, Pai, nesse dia e nos ajuda em nosso preparo para a eternidade. É a nossa oração. Em nome de Jesus.
Amém.